Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Psique é Isso. Eu sou a Brenda e eu tô aqui hoje com o Dr. Roberto Patrus. Roberto é filósofo, professor e psicólogo. E a gente vai conversar sobre uma perturbação do nosso psiquismo, que é a psicose. Roberto, é um prazer enorme estar aqui com você novamente. O que é a psicose? Bom, psicose, como você disse, é uma perturbação do psiquismo. E uma perturbação de natureza orgânica. É um déficit orgânico, pode ser inato desde nascença ou adquirido por um uso de drogas ou algum acidente que impede a pessoa de emocionalmente aceitar a realidade como ela é. Então, a psicose é um estado de alienação que faz com que a pessoa não consiga perceber a realidade como a realidade é. A gente já viu aqui em outros episódios, a gente tem conversado, o mundo está aí. Quando a gente vem ao mundo, a gente não sabe de nada. A gente nasce completamente ignorante de tudo que existe e de tudo. E a gente não consegue distinguir quem somos nós, quem é a mãe, quem é quem cuida da gente, o que é o ambiente. Essa indiferenciação natural é o estado de psicose. Quando começa a surgir a consciência, é possível que a pessoa consiga perceber que ela é separada do mundo. A psicose é a dificuldade da pessoa aceitar que ela é separada do mundo, que ela é ela e que o mundo é o mundo. E é uma dificuldade de base emocional, é uma fragilidade psíquica que impede a pessoa de aceitar as coisas como elas são. Entendi. E qual é a relação da psicose com o nosso temperamento? Tem tudo a ver. Como nós vimos, a personalidade ela tem dois componentes, o temperamento e o caráter. O temperamento é a base, é a parte da personalidade que tem uma base orgânica. O caráter tem a ver com o seu pensamento, como que você raciocina a respeito de você mesmo, organiza a sua racionalidade para escolher a conduta que você tem. Então, a psicose ela é orgânica, ela tem uma base relacionada com o nosso tempero, com o nosso temperamento. E a pessoa que o que demonstra a psicose, ela organicamente vai se abalar com a realidade. Então, por exemplo, para a gente deixar a coisa bem simples para que as pessoas possam compreender. Você chega para mim e me conta uma notícia ruim. Você fala assim, Roberto, eu estava vindo para cá, fui atender o celular, aí eu fui mandar uma mensagem, pisei num buraco no passeio e torci o pé. Estou com o meu pé aqui doendo porque torci o pé. Se eu viro para você e falo assim, mas o que você tinha que andar mexendo no celular? Um perigo, além de assalto, você não está olhando para o chão, você machucou seu pé porque você não prestou atenção. Ou seja, na hora que eu te chamo a atenção, lamentando o que já é fato, diz respeito muito mais à minha dificuldade de aceitar que você machucou o pé, que já é fato, já é real, do que simplesmente ouvir o que você me contou. Porque eu poderia perguntar, e aí, está doendo? Você está conseguindo andar? É melhor você colocar um gelo? Como é que você vai fazer com o seu compromisso de hoje à noite, que você ia colocar um salto? Quer dizer, eu posso trabalhar a partir do dado que você machucou o pé. Mas não, eu não aceito que você machucou o pé. Então, a gente acha psicose uma palavra muito feia, muito grave. Nossa, fulano é psicótico, né? E psicose, se a gente pega nesse aspecto, existem graus de psicose. Então, pode ser simplesmente a dificuldade orgânica, emocional da pessoa de aceitar a realidade. Ela não aceita as coisas como as coisas são. A realidade nua e crua. Não aceita a realidade nua e crua.
Para você entender a realidade nua e crua, você tem que se ver separada da realidade. Quando eu leio a realidade a partir de mim, eu não estou vendo a realidade. Então, se eu me frustro porque você machucou o pé, eu não vou comentar sobre você ter machucado o pé. Eu vou comentar misturado com a minha frustração. Não é possível, né, Brenda? Você é muito desatenta. Já como é que tinha você te falado anda? tantas vezes. Como é que você anda? Usar o celular no passeio numa cidade brasileira, correndo riscos, tudo esburacado. Que isso? Quer dizer, eu já coloquei um pouco de mim na minha fala. Isso é a dificuldade de se ver separado da realidade. Se eu não me vejo separado, a minha visão da realidade vai estar distorcida. Misturada, sempre com a do outro. Com a do outro. E a psicose, pelo que eu estou entendendo, ela impossibilita a pessoa de pensar na resolução do problema. Não. A gente dá muita importância à psicose, porque a psicose é uma predisposição da pessoa para distorcer a realidade e ter soluções equivocadas para resolver os problemas. Mas quando a pessoa sabe que tem essa distorção, a sua inteligência, a sua consciência, a sua vontade de ser melhor não permite que ela tenha uma conduta dessa maneira. Então, quando você me conta uma notícia ruim e eu fico chateado com a notícia, antes de eu me falar de forma contaminada, se eu tiver passado por um processo de autoconhecimento, se eu conhecer o meu diagnóstico, e se eu, por acaso, reconhecer no meu diagnóstico uma tendência de me misturar, antes de eu falar o que eu falei, poxa, Brenda, não é possível, como que você faz isso? Eu já falo, opa, deixa eu frear essa resposta e partir desse dado. Mas e aí, tá doendo? E aí, você já tomou uma providência médica? Você tirou radiografia? Quer dizer, eu vou partir daí e vou frear uma conduta. Então, o fato de saber que a pessoa tende a se misturar pode impedir que ela se misture. Dá mais trabalho, mas ela corrige a conduta que ela vai ter. Pode não corrigir essa predisposição, essa tendência. A emoção. A emoção ela vai sentir, porque é uma dificuldade emocional. Mas o quanto que ela tem controle ou não da emoção vai depender do seu grau de maturidade, ou seja, do seu caráter, do conhecimento que ela tem de si mesma e de como que ela deve atuar. Uhum. Então, a psicose, ela não tem tratamento e, como a gente viu, o nosso caráter, ele sim tem. Exatamente. A psicose... vamos dizer que a psicose não tem cura, embora possa ter tratamento. No sentido de você, como ela é orgânica, a medicina tem recursos para diminuir esse impacto emocional que a realidade causa para a pessoa. Então, assim, nós temos dentro de nós duas forças. Uma força que é natural, vamos chamá-la de temperamento. Outra força que é o caráter. Se eu conheço o meu temperamento, eu tenho chance de freá-lo. Se eu não conheço o meu temperamento, eu vou ser o que meu temperamento manda e vou achar que isso é o que eu sou. No momento em que o caráter se sobrepõe ao temperamento, eu escolho a minha conduta. Se eu sei qual que é a conduta que eu considere melhor, ou seja, uma conduta que não me prejudica e que não prejudica o outro, que nos leva ao nosso objetivo, resolve o problema, quer dizer, uma conduta racional, programada, eu vou frear o meu temperamento. Agora, se o temperamento for muito forte, por exemplo, se eu ficar muito desapontado com uma notícia ruim, a ponto de eu não conseguir ter a conduta adequada, eu não consigo ter a conduta que eu considere melhor, e sei que essa conduta que eu vou ter vai me prejudicar, aí eu vou procurar o meu médico e vou pedir para ele cuidar dessa parte orgânica para que esse abalo fique menor
E então eu consiga sobrepor ao temperamento a força de vontade, a força do meu caráter para eu ter a conduta adequada. E isso tem tudo a ver com liberdade, né? Porque quando a gente escolhe a nossa conduta, somos verdadeiramente livres. Tudo a ver, né? A liberdade depende do conhecimento da verdade. E o conhecimento do determinismo te impede de ser determinado. Como assim? Explica isso pra gente. Isso é assim, uma pessoa mesmo me falou que descobriu que em algumas situações da vida ela vê uma casca de banana na frente, vai lá e escorrega na casca de banana. Eu falei com ela, mas se você sabe que tem a casca de banana, por que você vai lá e escorrega? Ah, não sei, eu sou determinado a escorregar sempre. Eu não consigo. Eu falei assim, então você não está entendendo que ali tem uma casca de banana. Porque eu sei que tem a casca de banana, ou eu tiro ela do meu caminho, ou eu mudo o meu caminho. Ou seja, se eu sei que dormir mal aumenta a minha predisposição de ficar abalado diante de uma má notícia, eu vou organizar minha vida para eu dormir bem. Quer dizer, o conhecimento da causa e da sua consequência faz com que eu cuide da causa. Então, é uma falsa dicotomia você achar, você acredita no determinismo ou na liberdade? Ora, se eu conheço o que determina algo, automaticamente eu sou livre. É assim que funciona a ciência. Se eu sei que um vírus causa gripe, eu faço uma vacina com aquele vírus fragmentado para aquele vírus não me gerar gripe. Se eu sei que a febre é um aumento da temperatura, eu tomo um remédio que diminui a febre, porque eu conheço o mecanismo da febre. Então, é o conhecimento da causalidade que vai permitir que eu atue na causa para que a consequência não aconteça. Então, só é livre quem conhece o seu determinismo, ou seja, o que determina uma coisa ou outra. Por isso é que o autoconhecimento é tão importante. Os nossos limites, principalmente, né? Até onde a gente pode ir, isso tudo nos previne de muitas coisas. Mas aí é importante você ter uma ideia clara do que seja limite. Uma vez eu li um livro e aprendi uma coisa interessante. Existem 3 concepções de limite. Uma é o limite que você deve respeitar, que seria assim, quase que uma limitação. Dali você não pode passar, é um limite ético que você respeita. Existe outro limite que é o que você deve impor ao outro. O outro não deve passar esse limite, então cabe a mim colocar o limite. E existe um terceiro limite que você deve superar. Que se eu tenho alguma limitação, eu falo, é a minha limitação, vou parar aqui. Eu tenho que saber se essa limitação é algo que eu devo respeitar ou é algo que eu devo superar. Sair da zona de conforto. Se eu tenho que ir além para expandir essa minha capacidade. Esse é o grande problema e é a questão daquela oração da sabedoria, né? Que é assim, Deus, dê-me coragem para mudar o que pode ser mudado, paciência para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, o autoconhecimento, quando você conhece como é que funciona o seu temperamento e conhece como que você tem agido, ele é básico para você saber se a sua dificuldade é uma dificuldade que você tem que respeitar ou se é uma dificuldade que você pode superar. O que acontece muitas vezes é que a pessoa descobre que ela tem uma dificuldade de aceitar a realidade. Ela fala, eu tenho algum grau, né? Porque a psicose também existem níveis e graus. A gente fala de psicose, a gente acha que é a mais grave, né? E existem psicoses leves. A psicose, ela é essa falta de capacidade da pessoa de se ver só, de se ver separada do outro. De uma capacidade emocional. Porque racionalmente é óbvio que a gente é só, porque eu estou aqui, você está aí, não tem nada me colando a ninguém. Né? É uma dificuldade emocional. É como se a pessoa achasse que tem um cordão umbilical ligado na outra.
sendo que, na verdade, esse cordão foi rompido ao nascer. É aquela coisa, nossa, tira esse blazer, eu estou com calor por você. Uai, eu não estou dentro de você, como é que eu vou sentir o calor por você? Então eu estou me misturando. Ou então fulano tem que. Fulano tem que fazer isso por mim, mas aí que está a distinção. É porque eu estou raciocinando errado ou é porque eu não consigo me ver separado? Quer dizer, a incapacidade emocional eu posso ser incapaz de entender a liberdade do outro. Em última análise, a gente está falando que a gente não aceita a liberdade do outro ser distraído e tropeçar. Eu fico inconformado do outro ser burro de andar com o celular na rua. Mas o outro é livre para ser desatento e correr esse risco de torcer o pé. Então a dificuldade é minha. Essa dificuldade é emocional. Agora, racional, a gente tem que aceitar que a gente não está dentro do outro e não tem esse controle. Por isso que o outro não tem que. Então, na hora que eu consigo raciocinar corretamente, eu consigo ter freio na predisposição de quem emocionalmente não dá conta de se ver separado da realidade. E a gente já falou isso em outros episódios, que é justamente isso que nos torna humanos, quando a gente consegue frear o nosso instinto. A gente tem a ilusão, né? A pessoa faz terapia, vou fazer terapia para eu ficar à vontade, para eu ser eu mesmo. Se a gente fosse o que a gente nós seríamos todos bichos. Construir uma personalidade é você construir a pessoa que você quer ser. E é um processo trabalhoso, né? Mas trabalho é o que nos distingue dos animais, né? É o que nos faz humanos. O conceito de trabalho, do ponto de vista antropológico, trabalho é a transformação de algo natural em algo cultural. Então, a natureza é o mundo dado. A floresta virgem, a selva, ela é natural. No momento em que eu trabalho a floresta e faço um jardim, aí o jardim já é cultural, ele é criado. Só existe cultura porque houve um trabalho intencional de transformar o que era natural. Então, quer dizer, o animal não tem que trabalhar. O homem tem que pôr um despertador para cortar o seu sono, né, que é natural. Ele tem que disciplinar a sua vontade de comer, de beber, de ir ao banheiro, de se reproduzir. Então, toda vez que eu digo não ao meu corpo, é trabalho. E ser humano é dizer não ao seu corpo. Não que eu vou dizer não para ter uma vida de privação. Eu vou dizer não para programar essa satisfação de acordo com as outras necessidades psicossociais, de convivência, né? De modo que eu faça isso de uma forma programada e não de uma forma impulsiva, natural, aleatória. Legal. E uma pessoa psicótica, ela também pode ser neurótica? Pode. Né? A terapia trata a neurose, que será tema de um outro episódio aqui no nosso podcast, ainda nessa temporada. Mas a psicose ela não tem cura. Ela é a tendência da pessoa de ter esse abalo emocional diante da realidade. E isso é emocional. A neurose do psicótico pode ser tratada para que ela racionalmente seja capaz de aceitar a realidade e ter condutas racionais, condutas humanas, vamos dizer assim. Legal. Então a gente pode concluir que a psicose, quando ela não é reconhecida, ela pode atrapalhar muito a vida de uma pessoa. Claro, né? Nem todo mundo é psicótico. Segundo o relatório da OMS, antigo, já do século passado, 86% da humanidade demonstra alguma psicose, ou seja, algum grau de dificuldade de aceitar a realidade como a realidade é, uma dificuldade emocional. A neurose é, como nós vamos ver no próximo episódio, a ignorância da pessoa. Quando a pessoa corrige a ignorância, ela vai corrigir a conduta que ela tem. Então, tanto faz, né, se uma pessoa tem ou não tem essa dificuldade, porque o que importa
é ela fazer de si mesma a matéria-prima do seu desenvolvimento. Ou seja, da mesma maneira que você pega uma casa e decora essa casa por dentro, ou que você pega um lote e constrói uma casa no lote, da mesma forma que você decora o seu quarto, a gente deve fazer conosco. Ou seja, nós somos matéria bruta. E a maneira como a gente se aperfeiçoa que vai dar o tom do que a gente é. E tanto faz se a pessoa tem uma dificuldade de aceitar emocionalmente ou não a realidade. Ela só vai ter um pouco mais ou menos de trabalho. E quando o trabalho for maior do que a capacidade dela, ou seja, quando ela não der conta, ela tem a medicina para recorrer. Porque quem trata da psicose não é o psicólogo. Quem trata da psicose é o médico. E o médico ele tem os seus recursos, principalmente o psiquiatra, para minimizar esse impacto emocional, esse abalo, que a gente observa quando a pessoa perde o sono, quando ela só fica pensando naquela coisa ruminando que volta, pensamento. ruminando, né? Quando há um desgaste, né? Que você vê que não é do pensamento, assim, o corpo se abalou. Aí, melhor amigo do homem não é o cachorro, Brenda, é o psiquiatra. Legal. Né? E o segundo é o advogado, né? Porque se alguém me perguntar se está tudo legal, antes de responder, eu vou perguntar para o advogado. Então é um psiquiatra com um cartãozinho do psiquiatra no bolso, e um outro do advogado no outro bolso, porque são as pessoas que podem nos proteger da gente mesmo. É isso mesmo. Roberto, foi muito legal conversar com você sobre essa perturbação do psiquismo, que é tão interessante. Então a gente finaliza aqui o nosso episódio 7. Muito obrigada e obrigada a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Até o próximo.